Oi, Fernanda, tudo bom? Olá, tudo bem, Cecília? É um prazer conversar com você novamente. Depois de um ano, estamos nós aqui conversando novamente. Fernanda, se apresenta, diz quem você é, onde você mora, por que que você nos procurou. Bom, meu nome é Fernanda, eu tenho 46 anos, eu moro no bairro da Moca, São Paulo, capital, e eu procurei pelos trabalhos da Cecília porque eu tinha um medo muito grande de dirigir, apesar de eu ter muita vontade, mas o meu medo me bloqueava e não deixava eu seguir em frente. Eu tentei por várias vezes aula para habilitados, tentei uma série de outros meios para conseguir realmente começar a dirigir, mas eu comecei a perceber que a partir do momento que eu não tratasse a causa raiz desse meu problema, que não iria adiantar, no meu caso, pelo menos, apenas voltar a fazer uma aula para habilitados. Eu precisava realmente tratar esse medo desde o início, para aí sim eu conseguir ter o conforto, me sentir mais à vontade e realmente começar a dirigir, que sempre foi o meu sonho. A causa raiz, você confirmou que estava na cabeça, que era psicológica e não prática a causa raiz? Com certeza, era tudo mesmo psicológico, mas eu vi a necessidade de realmente tratar, porque o meu medo era que de repente voltasse, né, a ter esse bloqueio. E esse era meu receio. Uma vez que eu quisesse tratar mesmo a causa raiz, eu queria ser a motorista mesmo para a vida e realmente perder esse medo. E não só o medo de dirigir, porque eu senti que cuidando do meu psicológico me ajudou numa série de outros fatores da minha vida. Tá, que legal. Então, deixa eu explicar que a entrevista da Fernanda é diferente. Uma série de entrevistas que eu quero fazer com pessoas que já tiveram alta. A Fernanda já teve alta faz um ano, então eu voltei a procurar ela depois de um ano para ela contar como foi a experiência depois da alta, depois que ela deixou o grupo, depois que ela deixou o tratamento. Como foi a experiência, tá? Fernanda, então você saiu, você cumpriu os 10 objetivos. O tratamento foi legal? Você gostou do tratamento? Como é que você lembra do tratamento? Então, no início eu tive muito receio, porque como eu tinha pavor de dirigir, eu não sabia o que me esperava, né? Mas eu gostei muito, foi minha primeira experiência, inclusive, numa terapia em grupo, e eu acho que isso fez uma grande diferença, porque eu comecei a perceber que existiam outras pessoas com a mesma dificuldade, ou maior, ou até menor do que a minha, mas todo mundo estava buscando o mesmo objetivo, que era superar seus medos e começar a dirigir. Então, para mim, foi muito bom. Eu gostei porque foi respeitado os nossos limites também. Você foi observando a cada atividade, a cada bate-papo, o momento certo de começar a ir soltando, começar a ir fazendo atividade no próprio carro. Então, isso eu achei assim primordial ao longo de toda a terapia, o respeito que houve com o limite de cada um. E as trocas que a gente tinha com você, com as demais pessoas que participavam do grupo, isso também é essencial. Um apoiando o outro, um escutando o outro. Foi muito bacana, muito bom esse tipo de tratamento. Que legal, Fernanda. Eu me lembro que quando você teve alta, você falou que você agora se sentia plena. Como é que era a É história? isso mesmo. Quando você falou para mim que eu estava de alta, foi uma realização. Por vários momentos chorei de emoção, porque eu achava que realmente eu não iria conseguir superar esse medo. E para mim foi uma grande realização. E hoje eu falo para todo mundo, né, que me procura e que eu sei que também tem essa dificuldade para dirigir, eu falo, gente, se eu conseguir, eu tenho certeza que vocês conseguem. É só não desistir, porque em alguns momentos no começo o medo bate mais forte, dá aquela vontade de desistir, mas como é gratificante, depois que você tem a alta, você se vê no volante, tendo essa independência, você fala, meu, valeu a pena cada minuto, cada medo, cada superação que teve ao longo de todo o tratamento. Então, conta, como é que foi depois da alta?
acabou o grupo, tal e coisa, aí você seguiu sozinha. Como é que foi? Como é que você se sentia? Conta pra gente. Então, depois que eu saí do grupo, que já teve a alta, eu me senti mais confiante. Eu consegui ter aquele domínio que antes eu não tinha. Não sei se você se recorda, mas eu falava que o carro para mim era um monstro. Eu não conseguia Lembro. lidar com esse relacionamento eu e o carro. Hoje eu falo que meu carro é meu maior amigo. Amo estar com ele, continuo adorando dirigir. É lógico, cada roteiro novo que eu pego é um desafio, o friozinho na barriga ainda continua, mas hoje eu sei que eu consigo. Eu encaro e eu vou com muito mais naturalidade, com muito mais leveza. Hoje meu caminho não é só para o banco, hoje eu consigo ir para o meu serviço, eu consigo ir para o mercado, eu consigo ir para a Avenida Paulista, já fui para Higienópolis, lugares que eu jamais ia imaginar que eu conseguiria um dia dirigir. E eu sempre falei que uma vez que eu fosse motorista, eu gostaria de ser motorista de São Paulo, não a motorista do bairro da Moca. E eu tô Tá. cada dia me superando mais, cada rota nova eu encaro, eu vou com mais leveza, respeitando os meus limites, mas eu estou evoluindo cada vez mais e me sentindo cada vez mais segura. Mudou a tua vida? Muito. Muito. Todo mundo falava que a hora que eu começasse a dirigir, que ia ter uma independência fora do comum, e é verdade. É uma independência assim que não tem preço, é uma liberdade que não tem preço. Você poder ir e vir a hora que você quer, você mesmo pilotando a sua vida mesmo. Para mim foi gratificante, um sonho realizado. Então, hoje em dia, depois de um ano, não tem mais nenhum lugar que você precise ir de carro e que não consiga ir, Não, hoje eu não vejo essa dificuldade. Aonde eu precisar, eu sei que eu consigo. tá? Ainda não peguei estrada, mas por conta que não teve a necessidade ainda. Mas hoje eu me sinto segura, Você se sente uma boa motorista, Fernanda? me sinto, Conta me isso. sinto. Porque eu acho que como eu tinha tanto medo e eu fui com tanta cautela, respeitando passo a passo o meu limite, hoje eu me vejo muito mais cuidadosa, muito mais cautelosa, eu levo muito mais a sério todas as regras de trânsito que existe, eu fico muito mais atenta, não só comigo, mas tudo que acontece ao meu redor. Então, eu me considero, sim, uma boa motorista. Tá. E as pessoas ao seu redor? Elas, quando você começou, as pessoas acreditaram no tratamento? Olha, pelo menos as pessoas que eu troquei muito, e muitas delas que sabiam muito desse meu medo que existia há muito tempo, sim, eu tive a sensação, sim, de apoio, de realmente vibrarem por mim, pela minha conquista e acreditarem que eu ia conseguir superar. Eu senti sim. Tá. E o que que você, por exemplo, o seu marido hoje, o que que ele fala sobre você dirigir? Ah, ele tá radiante. Ele foi o primeiro que não largou a minha mão em nenhum momento, que foi meu parceiro, inclusive, em uma das atividades ao longo da terapia. E, e hoje ele me vendo dirigir, ele acha o máximo. Às vezes eu falo para ele: "Ai, será que eu vou conseguir ir nesse endereço mesmo?" Vai conseguir sim, por que não? E me dá apoio. Eu vou, quando a gente sai, às vezes à noite, quem é a motorista amiga sou eu. Então é muito gostoso isso, essa troca. Dá carona, Dou carona, sim, leva tua mãe em alguns lugares. levo em consulta, ando pela Radial Leste tranquilamente, hoje em dia, que era uma das avenidas também que me dava pânico, acompanho, levo em mercado, aonde precisar. Eu me lembro que um dos seus objetivos era acompanhar a tua mãe, poder dar Sim, mais uma atenção maior para ela, né, levar ela em consulta. Eu me lembro sim. disso, que era uma das suas preocupações. E eu falo que as coisas acontecem na hora certa mesmo, né, que tem pessoas que, claro, chegaram a falar: "Nossa, mas você esperou 46 anos, né, para ir atrás disso". Tem um momento certo. Eu realmente adiei muito, só que eu acho que na hora certa você sente que é o seu momento. E quando eu tive a alta, foi justamente num momento que minha mãe tinha acabado de fazer uma cirurgia, então realmente ela precisava, e eu tinha muito mais disponibilidade de horário do que a minha irmã.
Então, eu poder acompanhá-la nesses retornos da cirurgia foi muito gratificante. Eu falar para ela: "Não, conte comigo, não é só com a minha irmã, agora eu estou aqui e eu vou te acompanhar". Então, para mim foi a hora certa, tinha que ser nesse momento e eu não me arrependo em nenhum momento. Acho que a gente aprende que tudo na vida tem seu momento certo e nunca é tarde, independente do seu sonho. Você conheceu, eu não me lembro como é que você me conheceu. Então, há muitos anos atrás, por volta de uns 18 anos atrás, 17 anos atrás, a minha irmã procurou pelos seus serviços, você ainda atendia, Presencial. presencial, no Tatuapé, e a minha irmã também tinha muito medo de dirigir, só que quando nasceu meu sobrinho, ela se viu, assim, na necessidade mesmo de superar esse medo e também começar a dirigir. Só que eu esperei quase 17 anos para eu tomar essa coragem e falar: "Agora é minha vez". E ela sempre me apoiou, ela sempre me indicou, mas eu falei não sentia que era o momento. Então foi a minha irmã que me indicou. E você quando você veio, você já encontrou online. Como é que foi o tratamento online? Te prejudicou em alguma coisa? Você achou que não foi legal? De forma alguma, eu achei até muito mais prático nessa correria que a gente tem, para mim não atrapalhou em nada, ao contrário, para mim foi até melhor, devido ao meu serviço, a dinâmica do meu serviço também não me atrapalhou em nada, ao contrário, a experiência que eu tive, na terapia em grupo, sendo online, para mim foi sensacional. Tá. Que legal, Fernanda. Eu tenho que te agradecer mais essa entrevista. A Fernanda já tem uma entrevista dela quando ela teve alta, mas sempre as pessoas me pedem, Fernanda, mas depois o que acontece com a gente? Quando não tiver mais o grupo, eu não vou parar de dirigir. Então, essa série de entrevista com pessoas que já tiveram alta está começando com você. Eu só tenho a agradecer, tá? O seu tempo, a sua disponibilidade. E mais uma vez desejo assim tudo de bom para você na vida como motorista e tenho certeza que você se tornou uma motorista consciente, uma motorista segura, uma motorista cumpridora de normas e regras. Tá bom, E Fernanda? eu que agradeço, Cecília, por todo o seu trabalho, se não fosse esse tratamento, com certeza eu não teria conseguido, então eu é que tenho muito a agradecer por todo o tempo que a gente passou junto, por toda a ajuda, toda a paciência, todo o apoio que você sempre deu para mim, né, e eu estou à disposição sempre que precisar, conte comigo. E é vida normal, gente, depois que você tem alta, é vida normal, o contrário, fica até melhor, e não desistam dos seus sonhos, porque é possível. É possível. Isso que é o recado que você deixa para quem tem medo e está em dúvida se começa ou não o tratamento. Com certeza, não deixe o medo te bloquear. E não desista. Vai ter momentos que vai dar desespero, mas é aí que é mais gostoso. Segue em frente, que o resultado final é satisfatório e vocês não vão se arrepender em nenhum momento. Fernanda, um super beijo para você. Outro para Muito você. obrigada, tá bom? Eu que agradeço, Cecília. Um beijo grande. Tchau. Tchau.